glória, meus amados, meus amados, meus amados, meus amados e meus amados, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal EBD Online Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Deixe o seu comentário, dê o seu like, também compartilha ao máximo. Precisamos alcançar o maior número possível de novos convertidos, principalmente, irmãos, no atual cenário em que estamos vivendo, esse período de pandemia, onde as igrejas e principalmente a escola dominical ainda não pode atuar de forma presencial. Então eu conto com a sua ajuda, conto com a sua participação nesta tarefa e nesta missão. Conto com você, hein? Ô glória! Bem, meus amados irmãos, estamos aqui retornando para a aplicação da nossa lição da escola dominical, da classe de discipulando. Estamos estudando a revista do terceiro ciclo. E a revista do terceiro ciclo traz o seguinte tema: Vivendo as Verdades Bíblicas. E hoje iremos aplicar a lição de número 3. A lição de número 3 da classe de discipulando traz o seguinte título: Vivendo sem acusação nem condenação. E para a aplicação desta lição, nós vamos utilizar o texto bíblico que o comentarista da lição escolheu, que está lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. São 2 capítulos e nós vamos utilizar primeiro o capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 6, 7, 8 e 9. Depois nós vamos abrir no capítulo 8. No capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Pegue sua Bíblia e a partir de agora acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Amém? Passamos a ler a santa e poderosa palavra de Deus. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 6 a 9. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora nós vamos ler o capítulo 8 e o versículo de número 1 ao versículo 5. Diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, mas para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Essa foi a leitura bíblica base para a aplicação desta lição, vivendo sem acusação nem condenação. E para a nossa meditação, nós vamos ler Romanos, capítulo 8 e o versículo 33. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, que nos diz: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é, meus amados, a meditação desta lição, vivendo sem acusação nem condenação. Meus amados irmãos, logo nós estaremos retornando
para adentrar a nossa lição. E eu peço a você, não muda de canal, fica no nosso canal. Logo mais nós estaremos adentrando a esta lição, como todas as outras, maravilhosa. Conto com você, hein? Sai daí não. Ô glória! Bem, meus amados irmãos, estamos aqui para adentrar a nossa teleaula de hoje, vivendo sem acusação nem condenação. E a parte introdutória dessa lição, ela nos vai revelar algo muito profundo e também algo belíssimo. Bom, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, Deus, consequentemente, nos perdoa de todos os nossos pecados. A partir deste momento, nós recebemos de Deus um alívio, algo confortante para os nossos corações. Isso é, a nossa vida espiritual, ela desfruta de uma sensação, de um sentimento de paz. E esse será exatamente o estudo de hoje, vivendo sem acusação nem condenação. O primeiro tópico da lição de hoje vai nos trazer o seguinte título: aliviando o jugo da culpa. E no primeiro subtópico nós vamos aprender a definição do que é culpa. Culpa é um sentimento resultado do pecado ou de algo praticado contra alguém que a sociedade entende que isso é errado, ou quando nós ofendemos o nosso próximo com palavras ou atos. Essa é a definição de culpa. É um sentimento terrível, é um péssimo sentimento. O segundo subtópico do tópico de número 1 vai nos trazer o seguinte título: o que o sentimento de culpa pode fazer conosco? O que o sentimento de culpa pode fazer conosco? Bom, quando realizamos alguma coisa errada ou quando deixamos de fazer o certo, muitas pessoas são tomadas por este terrível sentimento, o sentimento de culpa. E em muitos casos, as pessoas chegam ao pior ou tomam atitudes decorrentes deste sentimento que vão levar até ao extremo. Isso é, pessoas chegam a realizar suicídio em virtude de serem tomadas por este sentimento, o sentimento de culpa. Nós vemos o grande exemplo na Bíblia, né? O exemplo de Judas. Após a sua traição, após a sua consciência, após ele perceber o tamanho ou a gravidade do erro que ele cometeu, ele foi tomado por este sentimento e chegou, infelizmente, ao extremo, tirar sua própria vida. Isso é, esse sentimento é tão terrível que ele faz nós esquecermos que temos um Deus pronto para nos perdoar. O terceiro subtópico do tópico de número 1, o terceiro subtópico do tópico de número 1, traz o seguinte título: a atuação do inimigo de nossas almas. Eu sei que você já tem conhecimento de quem é o inimigo de nossas almas, mas é bom deixar aqui muito bem claro: o diabo é exatamente a figura ou aquele que é o nosso acusador, é o nosso inimigo. E conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12 e versículo 10, ele faz esse trabalho, ele desempenha esse papel diariamente, em todos os turnos, sempre nos acusando, porque é do seu feitio. Uma coisa é certa, não podemos impedir que ele nos acuse, mas ele também não pode impedir de Deus nos perdoar. Vou repetir essa frase. Não podemos impedir que o diabo nos acuse, mas o diabo não pode impedir que Deus nos perdoe. Diante de Deus tem o nosso advogado. João, quando escreve na sua primeira epístola, capítulo 2 e versículo 1, ele disse: meus filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se porém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado e precisamos confiar nele, porque a causa é ganha. Ô glória! Bem, meus amados, chegamos agora ao tópico de número 2. E no tópico de número 2, nós temos o seguinte título: uma vida sem condenação. E o primeiro subtópico
do tópico 2, vai nos trazer o seguinte título: de que tipo de condenação a Bíblia trata? Lá no livro do Gênesis, no livro do princípio, a Bíblia relata que Adão desobedece a Deus, isso é, Adão peca. E como consequência do pecado veio a morte, isso é, a morte física e a morte espiritual. E isso foi passado para todos os homens, como nós vemos também lá na carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, aonde nos relata que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também Paulo, escrevendo no capítulo 5 e no versículo 19 de Romanos, ele também fala que por consequência de um homem o pecado foi estendido a todos os homens. Mas também tem uma boa notícia: por um homem entrou o pecado, mas também por um homem entrou a salvação, Jesus Cristo. Então, nós entendemos que o pecado é uma condenação que nos afasta de Deus, mas também entendemos que Jesus Cristo, a graça de Deus, nos aproxima do Senhor. Amém? Ô glória! O segundo subtópico do tópico de número 2, o segundo subtópico do tópico de número 2, nos traz o seguinte título: o que Deus fez por nós? O que Deus fez por você? Bem, há um versículo que é considerado como texto áureo da Bíblia Sagrada. Esse texto é conhecido como João 3,16. Evangelho escrito por João, capítulo 3 e o versículo 16, que nos diz: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de uma tal maneira que deu o seu Filho, isso é, doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi exatamente isso que Deus fez por mim e por você. Isso é, nós estávamos afastados de Deus, distantes de Deus, conforme Paulo escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 13 e o versículo 14. Paulo vai dizer que nós andávamos afastados de Deus, mas Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, com que nós nos aproximássemos dele novamente, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura agora para viver em uma vida plena com Deus. Amém? O terceiro subtópico do tópico de número 2, o terceiro subtópico nos traz o seguinte título: devemos andar segundo a lei do Espírito. Devemos andar segundo a lei do Espírito. Bem, para aquelas pessoas que ainda não se arrependeram, ainda não confessaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, elas andam segundo a vontade da carne. Isso é, o desejo, a concupiscência reina na sua vida. E como consequência, elas são perseguidas por este sentimento, o sentimento de culpa. Já nós que nos arrependemos e entendemos que Cristo é o Filho de Deus e o único e suficiente Salvador de nossas vidas, andamos conforme a vontade de Deus. Já o pecado não reina na nossa vida. Como consequência, andamos segundo a lei do Espírito. Bem, meus amados, chegamos agora ao tópico de número 3. Esse que é o último tópico desta lição e traz como título uma vida sem acusação. Uma vida sem acusação. E o primeiro subtópico do tópico de número 3 nos traz o seguinte: acusação de nossos pecados. Acusação de nossos pecados. Bem, quando nós cometemos algum erro, alguma falha, quando nós pecamos, automaticamente surge a acusação. É bem verdade que alguém pode ser acusado de alguma coisa inocentemente, mas isso não acontece com Deus, porque Deus vê tudo, vê a todo, conhece tudo, conhece a todos. Como o salmista escreveu no Salmo 90 e no verso 8, inclusive os nossos pensamentos são passíveis
de julgamento, uma vez que nada está oculto a Deus. Bem, meus amados, chegamos agora ao segundo subtópico do tópico de número 3. E lá nós vamos encontrar o seguinte título: acusação de nossa consciência. Acusação de nossa consciência. Todos os seres humanos possuem um juiz interior. Esse juiz interior nos acusa ou nos notifica de atos ou pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, nem com o interesse da sociedade. Por isso, é muito importante, porque esse juiz, chamado consciência, ele vive com você 24 horas por dia. Então, é muito importante você, meu irmão, manter uma vida em plena comunhão com Deus. Viva um arrependimento verdadeiro e pode ficar tranquilo, por mais que a sua consciência venha a acusar você de algo, lembre-se, se você tem uma vida de comunhão e arrependimento com Deus, não se preocupe, Deus lhe perdoará, porque você tem um advogado chamado Jesus Cristo. Bem, meus amados, chegamos agora ao último subtópico desta lição e eu peço a sua atenção, novo convertido, peço a atenção de todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. Esse último subtópico ele é muito importante e também é muito delicado, mas é importante que a gente não deixe de abordar esse assunto, até para esclarecer algumas dúvidas. O último subtópico traz o seguinte título: acusações diante dos homens. Bom, existe muita gente no nosso meio, ou muitas pessoas no nosso meio, que cometeram erros gravíssimos. Pessoas que, antes de aceitar a Cristo, cometeram crimes, coisas hediondas, ou até mesmo você que ainda não é crente ou ainda não aceitou a Cristo, que porventura tem o desejo de aceitar a Cristo, mas não consegue em virtude da acusação devido a algum erro gravíssimo que você cometeu. É importante que você preste bastante atenção ao que eu vou dizer neste momento. Bem, se você cometeu algo gravíssimo, nada é maior ou nada é superior à misericórdia e à graça de Deus. É bem verdade, deixar algo aqui bem claro, que se porventura você tenha cometido algum erro grave diante da sociedade, você está sujeito às leis da nação. Então você haverá de prestar conta com a sociedade diante da lei. Porém, Deus tem poder para perdoar todos os seus pecados, independentemente da gravidade. Mas Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. O pecado pode ser grande, mas a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Deus sempre tem perdão e misericórdia para a sua alma, independente do que você tenha feito. Nunca esqueça disso. Agora, uma outra coisa é prestar conta à sociedade diante de algum erro que venhamos a cometer. Isso aí estamos sujeitos. Amém? Então, nós estamos aqui encerrando essa lição belíssima. Eu espero que você assista, que você compartilhe, que você deixe outras pessoas também ter esse subsídio bíblico para seu crescimento espiritual. Eu conto com você nessa missão, nesta tarefa, em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais uma teleaula, de mais uma lição, a lição de número 3, a lição de hoje, vivendo sem acusação e nem condenação. É uma lição muito importante para o nosso dia a dia, principalmente também para você, novo convertido. Viver sem acusação nem condenação é ter uma vida na presença de Deus, é ter uma vida em plena comunhão com a vontade do Senhor. E não esqueça, se você vier a cometer algum erro, se você vier a pecar, não se desespere. Tenha humildade e tenha a sensibilidade de reconhecer
que você errou, que você falhou, mas que você também tem esperança. Você tem um advogado diante de Deus chamado Jesus Cristo para interceder por você, para que o seu erro, para que o seu pecado seja perdoado. Porque para um grande pecado existe também um grande perdão, uma enorme graça de Deus derramada sobre nós. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima teleaula, se Deus quiser. E não esqueça, compartilha com outras pessoas. Deixe o seu like, dê o seu comentário e, meu irmão, não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu respondo, ninguém. Ô, glória!